Olá, professores, professoras. Eu quero nesse vídeo tentar ajudar aqui aos professores a utilizar a nova plataforma, a ferramenta Microsoft Teams. É isso aí, professores, vamos lá. Aqui, primeiramente, você pode perceber que eu estou no meu e-mail institucional. Então, todos os professores têm que estar com acesso em dia ao seu e-mail com login e senha. Os alunos também farão uso da plataforma Teams, então também precisam ter aí o e-mail institucional em dia. Bom, aqui eu estou dentro da página do Office 365, né? Dentro da plataforma Office 365 você vai encontrar aqui, por exemplo, alguns aplicativos, e dentre esses aplicativos a ferramenta Teams, tá? Essa ferramenta ela foi desenvolvida primeiramente para um ambiente corporativo, para que as equipes e as empresas pudessem ter um controle maior das suas reuniões, os seus acessos e as tarefas que eram delegadas para as equipes. E posteriormente agora está sendo usado também para o ambiente didático. Então, quando você abre aqui a ferramenta, você vai perceber aqui, primeiramente, que já tem aqui umas turmas criadas aqui, no caso, um exemplo aqui da automação industrial noturno. Essas turmas aqui que nós criamos são as equipes. Então aqui eu tenho a turma, quarto módulo de automação industrial, primeiro semestre. Foi criada uma turma que é chamado de equipe, e aqui nós temos alguns canais. Esses canais aqui são os componentes curriculares que os professores ministram. Bom, como é que nós inserimos aqui um canal ou uma equipe? Então aqui você pode observar que, por exemplo, nós temos aqui todas as equipes. E se você precisar criar uma nova equipe, por exemplo, você vem aqui nesse ícone aqui, ó, criar uma equipe ou ingressar nela. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma equipe, tá? Bom, para criar uma equipe, você vem aqui nesse caminho, criar equipe. Bom, aqui são alguns modelos que é do desenvolvimento da plataforma. O modelo na qual eu mais indico é o modelo classe, que é o debate em sala de aula, projetos em grupos de tarefa. Então você clica aqui, e ele vai pedir para você aqui uma equipe. Essa equipe na verdade vai ser a turma, né? Então nós vamos digitar aqui assim, como por exemplo, né, segundo G. Vou colocar aqui o nome da turma, ETIM. Automação industrial. Então esse aqui é o segundo ano do ensino médio. Técnico integrado ao médio. Então tá aqui. Bom, nós vamos criar aqui uma equipe. E agora aqui, professores, é o campo onde nós vamos inserir, por exemplo, os alunos e os professores. Bom, por exemplo, os professores. Vamos clicar aqui e vamos colocar e digitar o nome de um professor, que por exemplo, Vanildo. Eu vou adicionar o Vanildo. Eu vou fechar aqui. Bom, como vocês podem perceber, que foi criada aqui a turma segundo G em automação industrial. Bom, nesse campo aqui, ele é uma equipe, é a turma. Bom, para organizar melhor, para ficar um negócio interessante para todos, as equipes, que são as turmas,
serão gerenciados e gerados pelos coordenadores. E como é que eu faço como é que eu sei o meu componente curricular, a minha disciplina? Bom, é simples, professores. Aqui eu tenho a equipe e agora eu vou inserir um canal. Então tá aqui, canal, vou colocar aqui, por exemplo, automação 2. Como por exemplo, né? Opcionalmente você pode colocar uma inscrição e você vai adicionar. Então a partir de agora foi adicionado um canal, tá bom? Bom, depois a gente pode adicionar também aqui essa turma, ela tem divisão. Então nós podemos colocar, por exemplo, aqui, automação turma A, automação 2 turma A, automação 2 turma B. Podemos criar outros canal, né? Adicionar outro canal aqui, por exemplo, física. As disciplinas, os componentes curriculares, você vai encontrar aqui algumas informações. Por exemplo, os professores que dão aula em automação 2, onde eu posso, por exemplo, carregar um arquivo aqui. Então, carregar um arquivo, como por exemplo, aqui eu vou carregar aqui um material, arquivo 1. Então, nesse momento aqui, acabei de carregar uma atividade, por exemplo, tá? Isso aqui é o que vocês vão fazer durante as aulas, como por exemplo agora, você tem aqui na sua ferramenta Teams, com a oportunidade, por exemplo, quando você coloca aqui, eu voltei aqui para a tela principal, e aqui está o grande segredo, se você vir aqui nesse ícone aqui, esses ícones são ícones de interação com os alunos. Bom, primeiramente, se você quiser fazer uma reunião, por exemplo, né? Então você vai fazer uma reunião com um grupo através... E aqui a sua videoaula, você vai fazer uma interação com os alunos, vai explicar um conteúdo. Você pode apresentar um PowerPoint, como por exemplo, né? Ou você pode agendar uma reunião também, isso é importante. Bom, vocês perguntam onde estão os alunos, né? Da mesma forma que nós adicionamos um professor, adicionamos um outro membro nesse ícone aqui, esses 3 pontinhos, e você vai colocar adicionar membro. Por exemplo, aqui eu vou colocar alunos. Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui meu nome por enquanto, tá? Bom, coloquei aqui só para... Bom, o que vai acontecer aqui? Nesse momento, professor, eu adicionei um aluno para essa turma, tá? Vai ter vários alunos, vai ter os 30, 40 alunos dessa turma. Então os alunos têm que entrar nas disciplinas e fazer uso das postagens que os professores vão fazendo. Você pode iniciar um chat, iniciar um vídeo, fazer uma reunião online. Você pode interagir com os alunos de uma forma bem descontraída. Você pode não ser uma aula muito amarrada. Você pode fazer uma aula um pouco mais leve. Então procurem fazer uma aula bem mais leve, com um conteúdo bem interessante para os alunos. Essa interação você pode fazer, por exemplo, essa aula online aqui através de um vídeo, por exemplo. Tome cuidado, né? Porque nós estamos falando com imagem. Então, assim, a sua imagem como professor e as imagens dos alunos. Então, por exemplo, se o aluno não quisesse transmitir a sua imagem, ele pode não transmitir a sua imagem. Enfim, fica a caráter de cada um, né? Então, assim... Acho que é interessante aí os professores pensarem dessa forma aí, porque é uma nova realidade aí para a gente estar trabalhando. Bom, se vocês perceberam que eu estou abrindo aqui uma live, então eu abri uma aula nesse momento aqui. Então eu sou o organizador, Eduardo,
E eu estou convidando aqui, ó, o aluno Eduardo também. Então aqui, por exemplo, eu vou convidar ele para fazer uso da plataforma, né? Então eu vou pedir para o Eduardo ingressar aqui. Então, professores, a gente pode perceber aqui, ó, que quando o aluno recebeu o convite, ele tem que vir aqui no seu e-mail e aceitar aqui o convite para ingressar na turma, né? A gente está aqui, ó, com uma interação com o aluno. Então esse aluno vai ver a sua imagem e você pode ver a imagem do aluno também. Ou então você pode ocultar os participantes aqui, entendeu? Você pode desligar a live. Você pode desativar a sua câmera, né? Uma coisa interessante aqui também é que você está gravando esta aula. Então essa aula será gravada, tá? E depois você pode, né? Olha, como é que eu faço para gravar a aula? Então essa aula vai ficar gravada para os outros alunos que de repente não assistiu esta aula, né? Você tem que clicar aqui, ó, iniciar gravação. Então aí você vai deixar disponibilizado para as próximas turmas, para os próximos alunos assistirem. No caso, o aluno pode assistir novamente e assim pode ter fazer o uso da ferramenta, né? Estão percebendo? Vocês podem ocultar participantes. Bom, professores, aqui no caso é onde você vai computar a presença do aluno. Então você vai pegar aqui, por exemplo, o Vanildo e Eduardo. Vanildo é o professor, Eduardo aqui é o aluno. Então, por exemplo, você vai verificar que ele está aqui, tá? E está assistindo o seu vídeo, assistindo a sua aula. Então você vai vir lá no NSA e vai acessar o NSA da sua turma, do professor, e vai dar a frequência e a presença para o aluno. Então, professores, só voltando aqui, olha só que interessante aqui, ó. Nesse momento que você está com essa videoaula, você está falando com os alunos, então você pode compartilhar, por exemplo, uma atividade, tá? Então aqui, ó, você pode, por exemplo, inserir aqui, né? Você pode procurar no OneDrive ou dentro de alguns canais de equipe algum PowerPoint que você tenha. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar essa apresentação aqui, ó, da IEC 61131.3. Olha aqui só que interessante, né? Então aqui você tem a sua apresentação. Então aqui você consegue, ó, dar a sua aula para os alunos, né? Olha lá, né? Então aí você vai fazendo a interação com os alunos, vai demonstrando as atualizações. Tem uma coisa interessante também, ó. Os alunos sabem, por exemplo, que esse slide, que essa apresentação tem 18 slides. Então você pode fazer isso aqui, ó. Você pode indicar para o participante que eles não vão ver, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de slides que vai aparecer. Então ele só vai ver que você está passando os slides, entendeu? E assim por diante, tá? É isso mesmo. Para usar, o que significa isso? Para os alunos não irem percorrendo os slides e chegar até o final e não assistir a sua aula. Então ele vai ser obrigado aqui a você controlar aí a sua aula, né? Enfim, né? Bom, é uma ferramenta muito interessante, né? Então eu vou voltar aqui, né? Aqui tá passando, tá? Aqui tá ok. Bom, alguns professores me perguntaram assim, por exemplo, se essa ferramenta com esse boom aí de acessos, se vai cair ou não, né? Pode ser que a Microsoft tenha alguns problemas, né? Em virtude aí do problema que nós estamos enfrentando, pode ser que tenha alguma queda aí, né? Mas vocês perceberam, professores, que não é tão difícil de executar aqui as tarefas. Aqui nós criamos 3 equipes, 3 turmas,
de cursos diferentes, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu percebo que o Centro Paula Souza, a nossa instituição, ela vai deixar caráter, por exemplo, para o coordenador de curso fazer a administração dessas turmas. E os professores vão ter acessos. Só uma diferença assim, se você colocar aqui, por exemplo, sobre os membros, né? Então você pode ver, gerenciar equipe, né? Você pode colocar aqui, gerenciar a equipe, por exemplo. Você vai perceber que os professores são proprietários. Então eles têm acesso, eles têm meios de qual controla as atividades que serão entregues aos alunos. E os alunos serão os convidados. Então tá aqui. Então assim, depois você pode deletar, colocar, enfim. Bom, espero ter ajudado. Algumas ferramentas também que eu posso estar utilizando, uma questão, né? Professor, como é que eu insiro uma tarefa, por exemplo? Que no geral, por exemplo, os professores podem aplicar, por exemplo, aqui, adicionar um arquivo. Então você pode colocar um material de aula aqui. E nesse material da aula, os alunos podem acessar, por exemplo, e também fazer as suas atividades. Como também você pode criar uma tarefa, né? Então aqui nesse campo aqui, tarefa, o professor pode colocar e criar aqui, ó, criar uma tarefa. Então aqui, por exemplo, você pode dar o nome da tarefa. Então aqui, questionário sobre IEC 131 11 131-3, né? Aqui você pode colocar algumas instruções. E uma coisa interessante, você vai atribuir ao curso de automação industrial. Mas é interessante você colocar, por exemplo, a turma que vai usar essa atividade. Então você vai ter que inserir as instruções aqui, a turma, por exemplo, ao curso de automação 3. Então, e aqui é interessante que vocês podem colocar para todos os alunos. E a data de conclusão, você pode clicar nesse ícone aqui, por exemplo, vai ser dia 26 de março. Então aqui está aqui o horário de entrega. Então você vai aplicar uma menção, né? E aí, por exemplo, aqui a gente trabalha por pontos, né? Mas depois que o aluno entregar para você, você vai receber essa atividade, o aluno vai repostar para você, vai postar novamente para você, e você pode atribuir para ele, por exemplo, você vai analisar, né? Você vai atribuir para ele uma menção, né? Você pode colocar critérios de avaliação. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer aqui. Espero ter ajudado aí aos professores nesse momento aí que a gente precisa se capacitar para executar aí com as nossas atividades. É uma forma paliativa que for encontrada para a gente dar continuidade ao ano letivo. Então, após o recesso que foi implementado pelo governo do estado, dia 20 de abril, estaremos aí utilizando essa ferramenta. Então é necessário que nós nos capacitemos, que possamos usá-la da melhor forma possível. Muito obrigado, agradeço a todos pela atenção.